Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Trèveris, na Alemanha. Ingressou primeiro na Universidade de Bonn e mais tarde se transferiu para Berlim com o intuito de estudar direito. Abandonaria o curso para se dedicar aos estudos da filosofia na mesma instituição. Ali, discutiria com os jovens hegelianos e que defendia a Constituição e um Estado forte e eficiente, tal como fizera Hegel. Em 1842, trabalhando no jornal Gazeta Renana, conhecera Friedrich Engels, como o qual escrevia e editaria inúmeros livros. Mais tarde, em Gazeta Fechada, e Marx vai para Paris. Também se casa com a filha de um barão, Jenny von Westphalen, com quem teria 7 filhos, dos quais somente 3 chegariam à vida adulta. Igualmente, teve um filho com a militante socialista empregada doméstica Helena de Monf. A paternidade da criança foi assumida por Engels. Após o fechamento da Gazeta Renana, os anos seguintes não foram fáceis, pois Marx liderou publicações que criticavam durante o governo alemão. Ele foi expulso da França e da Bélgica a pedido do governo alemão. Graças a uma arrecadação de fundos feita pelos seus amigos e admiradores, Marx parte para Londres, onde continua suas investigações sobre a sociedade industrial. Karl Marx adoece com uma inflamação na garganta, o que impede de falar e alimentar-se normalmente. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, faleceu em Londres no dia 14 de março de 1883. Obras e teorias. Com a colaboração do intelectual, também alemão, Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista em 1848. Nele, Marx critica o capitalismo, expõe a história do movimento operário e termina com um apelo pela união dos operários no mundo todo. Isso ocorreu às vésperas da Revolução de 1848 na França, a chamada Primavera dos Povos, em 1867. Ele publica o primeiro volume de sua obra mais importante, O Capital, onde sintetiza suas críticas ao capitalismo. Esta coleção causaria nas décadas seguintes uma revolução na maneira de pensar a história, a economia, a sociologia e demais ciências sociais e humanas. Para Marx, as condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores da sociedade. A classe dominante nunca deseja que a situação mude, pois se encontra em uma situação muito confortável. Já os desfavorecidos têm que brigar pelos seus direitos e esta luta que moveria a história. Marx pensava que ao triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classes. Isto seria alcançado pela união da classe trabalhadora, organizada em torno de um partido revolucionário. Socialismo científico. Ao elaborar uma teoria sobre as desigualdades sociais e propor uma forma para superá-las, Marx criou o que se denominou socialismo científico. Contra a ordem capitalista e a sociedade burguesa, Marx considerava inevitável a ação política do operariado, a revolução socialista, que faria surgir uma nova sociedade. De início, seria instalado o controle do Estado pela ditadura do proletariado e a socialização dos meios de produção, eliminando a propriedade privada. Na etapa seguinte, a meta seria o comunismo, que representaria o fim de todas as desigualdades sociais e econômicas, incluindo a dissolução do próprio Estado. Em 1864, a fim de conjurar esforços, funda-se a Associação Internacional dos Trabalhadores, em Londres, que ficou conhecida posteriormente como a Primeira Internacional. A entidade expandiu-se por toda a Europa, cresceu muito e acabou dividida. Depois de um longo processo de dissidências internas, em 1876 foi oficialmente dissolvida. Influências do marxismo. As teorias de Karl Marx influenciaram a Revolução Russa de 1917, além de teóricos e políticos, entre eles Lenin e Stalin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Che Guevara, Mao Tse-tung, etc. Cada um deles entendia a teoria marxista e buscava adaptá-las à sua realidade específica. Assim, temos o marxismo-leninismo na sua União Soviética ou socialismo moreno na América Latina. Vários foram os governos que se reclamaram socialistas com a URSS, Cuba, Coreia do Norte, entre muitos outros. Contexto histórico. Grandes transformações econômicas, políticas e sociais ocorreram na Europa no fim do século XVIII e no início do século XIX. Todas essas mudanças foram acompanhadas por teorias e doutrinas que buscavam condenar ou reformar a ordem capitalista burguesa. Estruturam-se então as teorias socialistas, vinculadas a um novo ramo da ciência, a economia política. A Inglaterra era onde mais se verificava essa mudança. O país adquiriu uma nova configuração social com a industrialização e o êxodo rural, que forneceu a mão de obra das fábricas nas cidades.
Não existia nenhuma legislação trabalhista. As jornadas de trabalho nas fábricas instaladas em locais insalubres eram, na maioria, superiores a 14 horas. Além das condições subhumanas de trabalho, os operários enfrentavam enormes dificuldades em época de guerra. Neste período, a fome se disseminava pelo continente europeu, em consequência dos elevados preços e dos gêneros alimentícios. Mais grave ainda era o efeito provocado pelo emprego, cada vez maior, de máquinas no processo produtivo. Com isso, o trabalho humano e repetitivo automático recebia uma remuneração cada vez menor. O descontentamento só aumentava, à medida que crescia as razões para os conflitos, prenunciando uma revolução social. Surgiram as primeiras organizações trabalhistas, as trade unions, que buscavam organizar a luta de classes operárias, sendo vistas como organizações criminosas pelos industriais.